Quem diria que uma animação de Dungeons and Dragons ia quebrar tudo, né? Alcançar 100% de aprovação dos críticos. Críticos, galera. E a avaliação do público não ficou muito pra trás também, não. Mas o que a série The Legend of Vox Machina tem que conquistou todo mundo? É boa mesmo ou é só um bug na Matrix? Vem comigo que eu assisti essa série inteira, ok? Consumi rápido, tá? A gente vai conversar sobre essa série agora, vamos lá. René Strands, Peter aqui. The Legend of Vox Machina terminou a primeira temporada e ela acabou, tipo, em grande estilo com 100% de aprovação dos críticos. Mas verdade, seja dito, essa série não tinha nada pra cair no gosto dos críticos. Caramba, tipo, como assim crítico vai gostar de Vox Machina? Eu fiquei pensando na hora que acabei essa série. Essa galera quer tudo mais, né, gourmet, aquela coisa, né, aquela, tipo, elencos com grandes estrelas, um baita estúdio por trás, aquele roteiro de alguém premiado, não é verdade? E Vox Machina é totalmente o contrário disso. Foi feita com financiamento coletivo dos fãs. Os personagens foram interpretados por uma galera do Twitch. E o roteiro é baseado numa aventura de RPG. Então, como é que deu tão certo assim? Eu vou te contar tudo agora, mas se inscreve nesse canal. A tua inscrição é o top da casa, é gasolina. E é o que faz você ficar sempre, ó, lá em cima nas notícias nerdísticas do planeta Terra. Obrigado de coração, galera. Vocês não têm noção como a nossa equipe solta fogos quando você entra nesse canal. Tamo junto, vamos lá. Ó, no início de 2022, The Legend of Vox Machina brotou, como quem não quer nada, comendo pelas beiradas lá, no catálogo do Prime Video, da Amazon Prime Video. Na época eu fiz até um vídeo falando dessa série que tinha acabado de começar. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Eu achei muito legal, mas eu não esperava que fosse tanto. Quer dizer, tava nítido que a galera nerd ia curtir. A série é uma animação bem feita, moderna, trouxe personagens clássicos, quase clichês mesmo, sabe, dos jogos de RPG. Elfos, gnomos, vampiros, magos, aquela coisa que a gente tá acostumado a jogar RPG, né? Pra quem tá acostumado a jogar RPG, essa série pegou fácil. Porque o foco é a aventura em si. Então não tinha que perder tempo explicando muita coisa pra quem é noob, concorda? E durante a série toda, assim, tipo, nem rolou tanta preocupação em aprofundar tanto assim no background dos personagens. Teve até um outro lá com um passado mais elaborado. Mas mesmo assim, nada foi feito como a gente vê numa série normal. Além disso, as aventuras de cada episódio, pô, eram recheadas de palavrões, cenas gore, muita violência, vários momentos abraçando o ridículo, sabe, sem medo nenhum. Não tem problema, ridículo mesmo e é o que a gente tava gostando. E aí você junta tudo isso aí numa fórmula, pô, e o mais provável é que isso fosse uma série bem restrita pro nicho nerd, fã de RPG, certo? Pois é, o fenômeno inacreditável é que o que rolou é que geral curtiu The Legend of Vox Machina. Tanto quem curte RPG, quanto quem nunca teve contato com RPG, com o jogo, tipo, o que é isso? Sabe, olha a avaliação do Rotten Tomatoes, foram mais de 1.200 avaliações do público, dando uma pontuação de 94%. Isso é público. Lembrando que esse público é variado. Tem gente de todas as idades, todos os gostos ali. Pô, tu vai encontrar qualquer pessoa ali que gosta de filme de romance, gosta de filme de guerra, mas tá livre na animação. E pra ficar ainda mais inacreditável, segura essa. Mesmo com todas as características inversas dos que os críticos costumam gostar, né? Críticos, sabe como é que é, né? Eles, os críticos, avaliaram Vox Machina ainda melhor do que o público. What the fuck, né? Pô, crítico avaliar melhor que o público. E a gente sabe muito bem que crítico não faz vista grossa com conteúdo nerd, né? Se é pra esculachar, eles esculacham mesmo. Até hoje eu não sei o motivo por quê. Então qual é o milagre que fez todos eles gostarem de Legend of Vox Machina? Bom, eu fui ler crítica por crítica e eu percebi que a maioria esmagadora dos críticos curtiu a série porque ela entretém e ponto. É isso. Porque eles foram assistir com as expectativas lá embaixo e deram de cara com um negócio que divertiu. Tipo, porra, que droga de desenho de RPG esse aí? Eu vou assistir essa porcaria aqui, vamos lá. Não, mas aliás, crítico, que desenho é esse aqui de RPG que eu vou assistir agora? Deve ser ruim, tô preparado pra dar 0%, né? Crítico é assim. Aí depois do play, eles viram que a parada é engraçada. Tem momentos dramáticos, tem ação, pô, tem cringe, vergonha ali pra caramba. Animação caprichada. As lutas são maneiras. Cara, as lutas são iradas. E depois de fazer tudo isso bem feito, não tem como sustentar que é uma completa porcaria, porque não é. Ia ficar mal pros críticos que falaram que, porra, Vox Machina é ruim. Olha só um exemplo de crítica dos personagens lá no Rotten, ok? Este mundo foi construído de uma maneira que deixará os fãs satisfeitos, mas estamos aqui pelos personagens. E este grupo selvagem de heróis improváveis é uma delícia de assistir. É isso, o negócio foi feito pros fãs, mas funcionou bem pra todo mundo, entende? Porra, funcionou pro fã e funcionou pro crítico. Crítico que tá lá pra ver filme francês, ulhalá. A real, galera, é que Vox Machina não promete nada, mas entrega tudo, é over delivery. Quando a gente tem uma parada dessa, a sensação é muito boa.
tem um ritmo legal, os episódios são curtos, os personagens são muito carismáticos, porra, são demais. A trilha sonora, os efeitos visuais não são revolucionários, mas são bons de verdade. As personalidades diferentes dos personagens são muito interessantes. E assim, apesar de toda a violência, sangue, aquele palavreado pra caramba que vai ter, palavreado baixo, ainda assim é uma série leve, gostosa de assistir. Então por isso Vox Machina virou um fenômeno, que tinha tudo para ser um produto restrito de um nicho, mas que caiu no gosto geral porque ela não exige que o público tenha acompanhado, né, as campanhas do Critical Role, e nem mesmo seja fã de RPG. É muito fácil e muito simples entender qual é daquele mundo, né? Tudo é apresentado de um jeito muito natural, sem forçar a barra. Quando eu assisti, eu senti que Vox Machina não quer que você leve nada daquilo a sério, sabe? Ela só te convida, né, entre aspas, a dar o play e curtir, só isso, pronto. Mais nada, tipo, não precisa de background, só dá um play e manda ver. Senta na tua cama, deita na tua cama, né, e porra, curte. E o final da temporada Jovens Mancebas e Mancebos, que final, hein? A temporada toda foi aquecendo pra chegar nos episódios finais bem mais dramáticos, né? Também cheios de ação, momentos grandiosos pra caramba. E um baita gancho pra próxima temporada. Porra, vai ter. E um detalhe óbvio, mas que não pode ser ignorado. Mesmo sendo uma animação, não é nem de perto coisa de criança, ok? Os temas são adultos e esse tipo de série tá sendo um dos carros-chefes dos conteúdos exclusivos do Prime Video. E a plataforma tá investindo pesado nisso. Sabe, em animação que é pra adulto, porra. Olha Invincible, né? Sangue pra caramba. Aí é faca e o queijo na mão. O streaming que já tem público quente pra animação adulta, com mais uma animação adulta disponível. Aí fica fácil, né? Tanto que a segunda temporada de Legend of Vox Machina já tá confirmada há muito tempo. Bom demais, né? Agora me diz você assistiu Vox Machina? Você curtiu a série? Você concorda com essa avaliação top dos críticos? Ou rolou, sei lá, um surto coletivo? Essa nem é tudo isso. Eu vou ler a tua opinião e comentem, mano. E se inscreve aqui agora, toca aqui agora. Faça esse favor pra gente, só você tocar aqui agora, nessa redonda. Tocou? Tá tocando? Tá garantindo sua inscrição? Beleza, então agora ativa o sininho. Infelizmente eu tenho que dar duplo mendigagem, porque aí você tá fazendo um favor pra gente e pra você. Porque o sininho vai te avisar sempre que sair uma notícia quentaça, pronto, pá, saiu. Olha o que aconteceu, você não precisa nem assistir o vídeo, mas só a pipocagem lá da notícia já é bom pra você. Tamo junto, obrigado galera, fui!